Opa, bom dia pessoal. Primeiro de tudo, agradecer o Cássio por ter feito esse convite, em especial o Gabriel, que foi quem entrou em contato com a gente. É um privilégio gigante estar aqui representando o Capan, o planejamento territorial, e muito feliz, de verdade, com o curso de economia de ter aberto, né, esse espaço para a gente. Eu vou estar chamando aqui nossos professores da casa, do planejamento territorial, ambos formados em economia, né? A gente vai falar um pouco mais disso depois. Loren Kemp, né? E o professor Beatriz Mil. Na boca. Começar com o Leon. Agora a gente vai fazer uma rodada rapidinha, né, de apresentação dos professores, para eles falarem um pouco do percurso deles na graduação, né? E o que eles trabalham aqui na Federal do ABC, acho que 5 minutos, mais ou menos, né? De quanto timer aí vai ser conversa. Ficou aberto? Falar quem? Primeiro o mais velho. Mas então a ideia, falar um pouco quem sou eu, é isso? Seu percurso na universidade. É uma pergunta Nossa, psicanalítica. Isso é open-ended, né? É uma coisa. Bom, em primeiro lugar, bom dia a todas as pessoas presentes. Eu queria agradecer muito os dois cursos pela organização disso. É muito importante esse entrelaçamento entre economia e território, que vai ser o principal ponto do debate. Bom, é uma rápida introdução, 5 minutinhos, né? Eu sou holandês, ninguém é perfeito, e economista, tá piorando. E, bom, minha formação é bem... eu fiz graduação em economia na Holanda, Universidade de Tilburg. Eu fiz macro e finanças combinado, né? E depois meu mestrado também na Holanda, eu fiz sobre uma aplicação da teoria de jogos para entender por que não tem coordenação da política macroeconômica, ou seja, cada país é um player, né? Ou seja, coisa super abstrata. E depois acordei e falei, nossa, puxa, está na hora de fazer coisas um pouco mais concretas, talvez. E aí fui mais para o território, né? Eu trabalhei em consultoria na Holanda ainda até 30 anos. Trabalhei 30 e pouco anos. Eu trabalhei na Holanda, vivi na Holanda, né? Primeiro na consultoria, uma firma de engenharia que a gente tinha departamentos de economistas. Aí os engenheiros chegavam e falavam, vocês têm que avaliar a viabilidade desse projeto. Aí os economistas botando isso na planilha, uma coisa bem separada da engenheirada. Então, isso foi mais ou menos 2 anos. Depois fui para o Central Planning Bureau, que seria uma espécie de órgão que faz até hoje todas as simulações macroeconômicas, né? Então, inclusive o Jan Tenberg, que era um dos fundadores, né? Que vocês devem ter ouvido falar, que eu me triste holandês. Então trabalhei lá 2 anos, aí depois eu fui realmente eu nunca mais saí do território, porque eu comecei a trabalhar, começo da década de 90, num instituto que chama-se IHS, Institute for Housing and Urban Development Studies, que é, portanto, né, o foco dessa instituição em Rotterdam. Hoje em dia faz parte da Universidade de Rotterdam Erasmus, né? Na época era uma fundação independente, mas o foco era moradia, economia urbana, finanças, financiamento de desenvolvimento urbano, enfim. E a partir disso, depois fui para o Brasil. Comecei a trabalhar com consultoria no Brasil a partir de 97, 95. Depois fui para governo local, trabalhei como assessor de saudoso prefeito Celso Daniel, em Santo André. Depois virei secretária, foi um período que eu aprendi muito, né, 97 até 2005. E depois entrei na Federal, fiz parte da equipe de implantação pro templo, né, da universidade, no campus de Santo André. Depois, inclusive, eu fazia parte do comitê de implantação da BCH. E depois também participei do curso de economia, né? Enfim. E migrei depois para o curso de planejamento territorial, onde até hoje eu estou
atuando no bacharelado e também no programa de pós-graduação. Eu também estou junto com a amiga colega Bia, faço parte de um projeto, na realidade não é um projeto de pesquisa, um centro de estudos da favela. Era isso, eu fiquei dentro dos 5 minutos, espera aí. Acho que tem aqui. Falta a minha vez? Gente, bom dia, sou do INPI. É um prazer estar aqui, eu tô vendo muitas caras conhecidas, outras não, então é sempre bom estar aqui. E eu acho que essa iniciativa de aproximação entre os centros acadêmicos também é muito feliz, eu acho que a universidade precisa disso. Eu fico mais feliz ainda de ser um evento na parte da manhã, que esteja cheio também, porque eu acho que a universidade precisa de vocês, do movimento, da organização, enfim, então estou bem feliz e agradeço tanto ao Cássio quanto ao Kaplan esse convite. Bom, eu estava me formando quando o Gerum começou a trabalhar na UFABC, então a trajetória é um pouco diferente. Isso, vocês veem que também todo mundo tem salvação. O Gerum trabalhava com teoria dos jogos, macroeconomia ortodoxa, e hoje está aqui com a gente no Centro de Estudos da Favela, nosso presidente. Então, eu acho que esse ajuste de trajetórias mostra que a gente sempre pode buscar nossos caminhos, etc. E eu já tenho uma trajetória um pouco mais linear. Desde muito cedo na graduação eu fiz economia, né, na Federal de Santa Catarina. Eu comecei a trabalhar com pesquisa, né? Eu também tive um pequeno período trabalhando com modelos macroeconômicos de cambiais para explicar balanço de pagamento, viagens internacionais e tal. Mas com o avançar da minha graduação eu comecei a me interessar por temas muito vinculados à questão territorial, até sem entender direito o que era essa questão ou o que era a questão espacial, mas eu queria entender como que o desenvolvimento influenciava o deslocamento populacional, né? Porque naquele momento em Santa Catarina, diferente dos outros estados do Brasil que já tinha uma consolidação da urbanização e uma consolidação de um padrão de rede urbana muito litorâneo ou muito centrado na metrópole paulista, Santa Catarina, lá nos 90, início dos 2000, ainda estava passando por um processo de transformação muito contundente. Então, eu me interessei por isso e comecei, então, uma trajetória de pesquisa nas questões de desenvolvimento regional e urbano, né? Então, sempre trabalhei a dimensão regional articulada com a urbanização. Quando eu fui trabalhar no meu mestrado Rede Urbana, na Unicamp, no desenvolvimento econômico, e depois, no doutorado, eu parti para uma dimensão também que relaciona desenvolvimento e questões territoriais, vamos dizer assim, mas mais intra-urbanas, olhando como que os países enfrentavam a crise de 2008 a partir da construção de políticas habitacionais, né? Como, mais uma vez, a articulação entre o setor produtivo, né, um setor de fortes encadeamentos, política de Estado, financiamento público para habitação se relacionava, então, com as questões territoriais, né? E eu acho que eu já entendia isso ao longo da minha trajetória, mas no doutorado, de fato, olhando aqui, né, eu olhei alguns países da América Latina, passei por todos eles, fazendo campo, enfim, mas foi ali que eu entendi as contradições, né, de ter uma formação em economia, mesmo que heterodoxa, né, um olhar macro, e como isso era muitas vezes contraditório com aquilo que com aquelas consequências concretas que a gente via do ponto de vista territorial, né? Então o doutorado fechou esse entendimento, né? E, de certa maneira, me fez ir para a UFABC, né? Então, em 2017, eu ingressei no planejamento territorial e, muito interessada pelo plano político-pedagógico da UFABC, né? Eu fui conhecer, quando eu vi que tinha o concurso aberto, eu me interessei muito pela área do concurso, fui entender o que era a UFABC, não consegui entender no momento, não sei se eu entendo até hoje, mas já fiquei encantada com esse projeto e com a possibilidade de ter um curso
interdisciplinar como planejamento territorial, que eu considero, né, os meus anos aqui, pós 2017, sei lá, a minha quarto grau de formação, né, porque foi também no planejamento e na interação com os meus colegas de várias áreas que eu fui aprofundando coisas que dentro exclusivamente do campo da economia e do desenvolvimento econômico era muito pouco explorado, né? Então a minha quarta formação eu fiz por um ano até chegar aqui, eu fiz um pós-doutorado, mas ainda olhando para as questões de mercado imobiliário e etc. Mas quando eu cheguei aqui eu considero que é meu outro passo de formação, que é essa interação entre nós, né? Tanto no planejamento, no curso de planejamento, quanto na pós-graduação. E no LEPUR, né, que é o laboratório que a gente também está especificamente vinculado. E hoje, mais ainda, no Cefavela e em outros projetos que a gente tem em conjunto, né? Em geral, a gente sempre está compartilhando esses projetos, porque a gente faz ali o núcleozinho dos economistas, né, Diego? Mas a gente é legal. Para participar dos projetos e etc. Né? Então, desde então, eu dou as disciplinas da graduação vinculadas ao desenvolvimento regional, também dou interpretações do Brasil, que eu acho que eu dei para algum ou algumas de vocês aqui, e a gente segue aí muito fortemente tentando construir esse campo do planejamento a partir, né, da nossa formação da economia e muito nessa interação, valorizando essa interação com os outros campos do conhecimento. Então, uma trajetória... Trabalhei também pontualmente em consultoria, né, que é a vida do pós-graduando. Na minha época já era assim, hoje em dia mais ainda, porque as bolsas se desvalorizaram muito, né, a situação pós-graduando no Brasil piorou, mas então eu fazia esporadicamente também alguns, como vocês jovens chamam, freelas, na minha época era consultoria mesmo, mas enfim, para sobreviver e para ter alguma inserção ali no mercado de trabalho, até eu decidi que de fato ia passar no concurso, que também não é trivial hoje em dia também, pelas oportunidades que a gente tem sido cada vez mais difícil, mas é isso, acho que basicamente... Resumindo, é isso. Bom. Não acho que dá para ver como os caminhos da FBC são interessantes e de múltiplos. Os professores já falaram muito, mas eu sempre fico pressionado e meio emocionado de ouvir. Mas agora a gente vai fazer um momento, né, uns 30 minutinhos, para os professores falar um pouco como é a perspectiva de um economista que trabalha com e no planejamento territorial, e também um pouco dos projetos que eles estão desenvolvendo aqui na universidade, né? Vai ser um momento mais aberto, né? Mais uma conversa, não vai ser uma coisa tão rígida, mas eu acho que vai ser mais interessante também. Mas Pode comer fora. Você prefere? Titular, né? Merece. Imagina. Bom, obrigado mais uma vez. Eu não preparei exatamente uma apresentação, né, porque eu acho que, e talvez eu fique inclusive 10 e 30 dentro, né, posso até falar pouco de menos e 30 minutos para inclusive ter espaço para o debate, né, inclusive sobre os projetos específicos que a gente está envolvido. Mas eu queria fazer duas observações sobre, né, porque o tema é o campo da atuação do economista em relação ao território, né? E eu queria fazer duas observações que é muito a partir da minha perspectiva profissional, pessoal, acadêmico, enfim, um pouco de trajetória de vida, né? Primeira observação, parece chover no molhado, mas eu queria ressaltar isso. Muitas vezes no campo da economia, e claro que existem exceções, mas a perspectiva do campo da economia, que é o espaço é uma espécie de receptáculo das atividades econômicas. Quer dizer, tanto do ponto de vista da economia ortodoxa, microeconomia, né, a terra, a localização, o fator de produção, que entra numa função microeconômica para maximizar os interesses,
e o consumidor também precisa de acesso à cidade, portanto precisa comprar terra ou alocar terra. Mas também, né, na perspectiva marxista, em termos de a terra faz parte, é um elemento das condições gerais de reprodução da vida, é uma perspectiva, digamos assim, das grandes tendências do ponto de vista da economia política, né, as grandes contradições sobre determinado espaço, e do ponto de vista microeconômico, o espaço é locus da atividade econômica. Eu diria que eu acho que a perspectiva que, como economista, trabalhando basicamente depois dos primeiros anos, né, a partir da minha inserção na Holanda do Institute for Housing Studies, e cada vez mais indo para o campo do território, seja na atuação privada e depois numa atuação mais acadêmica, o espaço não é apenas receptáculo das atividades econômicas. Ou seja, eu diria que o espaço, e por isso é tão importante fazer esse jogo interdisciplinar a partir, por exemplo, de uma perspectiva disciplinar de economia, né? Porque na interdisciplinaridade, convém lembrar, a interdisciplinaridade não cai do céu. A interdisciplinaridade se constrói a partir de um diálogo robusto com os demais campos, né? E na minha experiência, isso tem sido muito rico, que o espaço, né, de certa forma, as cidades, as áreas metropolitanas, as macro-regiões, são espaços privilegiados para a reprodução da vida. E, portanto, isso tem a ver com a economia, porque a economia tem a ver com a qualidade de vida, como as ciências econômicas podem proporcionar um aumento de qualidade de vida, inclusão social, sustentabilidade, enfim. Portanto, essa pegada, né, o espaço não é receptáculo das forças maiores, da dinâmica capitalista, mas o espaço, a cidade, é o espaço privilegiado para a revolução da vida, é um ponto de entrada importante, né? Aliás, um exemplo, está um pouco abstrato isso, a crise subprime, né? Porque se o espaço fosse meramente um receptáculo das forças maiores, a crise subprime, como a crise subprime, né, abalou de forma profunda a economia global, né? E, assim, a partir, todo mundo sabe que a crise subprime foi a crise que se originou no mercado imobiliário norte-americano e, portanto, se irradiou, contaminou boa parte da economia mundial e, portanto, teve, de certa forma, um caráter multifacetado, claro, trabalhando as dimensões econômicas, estrito senso, né, o entrelaçamento do circuito imobiliário financeiro, a fragilidade de governança, evidentemente tinha elementos econômicos muito importantes, mas teve, de certa forma, também repercussões sobre qualidade, sobre a segregação racial, espacial nas cidades norte-americanas, né? A forma, né, todo mundo lembra, na transição do governo Bush para o governo Obama, o que aconteceu? Eles lembram, eles são jovens. Eles são jovens, mas eu acho que eles estudam muito, né? São estudiosos todos. E, portanto, o que aconteceu? Lembrando, né, da transição, a crise subprime foi grave, né, porque você tinha uma combinação de deflação e endividamento. Deflação e endividamento é dramático. Inflação é ruim, deflação é muito ruim, porque você tem deflação e endividamento, o que acontece? Todo mundo vendendo ativos para quitar dívida, que consegue, você vai agravar, portanto, a crise. O Estado entrou, né? De certa forma, as autoridades monetárias entraram, né? Esse Ben Bernanke, o nickname, o gíria era o Helicopter Ben, porque a solução foi jogar o helicóptero de dinheiro na economia norte-americana para reinflacionar a economia norte-americana, né? Essa foi, de certa forma, estabilizou, né, os bancos, mas Obama, na hora que ele absorveu os principais assessores do governo Bush, que ele fez, de certa forma, o Obama, de certa forma, uma grande decepção, porque ele esqueceu, entre aspas, da outra parte da crise subprime, que é as pessoas que perderam
né, as casas foram expulsos, etc, etc, porque essa parte não foi equacionada, né? E, portanto, a crise subprime mostra, né, que o espaço, o território, nós estamos falando do espaço com um conceito tridimensional, não é apenas ambiente construído. O espaço não é apenas o locus das relações sociais, o espaço também é o lugar de pertencimento à casa, a dimensão imaterial, né? E a economia tem muito a dizer sobre isso. Eu acho que, e aí fecha esse primeiro ponto, a economia, como a economia tem a ver com a qualidade de vida, um projeto de vida melhor, não apenas o crescimento do PIB, né? Eu acho que o diálogo disciplinar, eu nunca deixei de ser economista, a gente brinca aqui, mas o diálogo interdisciplinar a partir do campo das ciências econômicas é muito importante. Infelizmente são poucos economistas que se interessam, mas é uma contribuição, ao meu modo de ver, importantíssima para essa questão do território. Essa é a primeira observação. Segunda observação, que tem a ver com stricto sensu, campo da atuação do economista. Eu diria que o território proporciona, né, é curioso, né, porque quando a gente pensa no campo da atuação do economista, acro e micro, né, empresarial, ou seja, as grandes, né, instituições de formulação dos políticos macroeconômicos, Banco Central, Ministério, enfim, o campo, né, micro aplicado, finanças, atuação empresarial, né. Mas eu diria que o território, gente, o território, ironicamente, enquanto o território não aparece como uma área de preocupação temática muito importante nas ciências econômicas, do ponto de vista profissional, o território proporciona um leque muito amplo de atuação para os economistas. Eu vou dar alguns exemplos, né? O território, portanto, eu diria que o território gera múltiplas oportunidades interessantíssimas que exigem, sim, a aplicação, a mobilização daquelas competências e habilidades do economista, mas em diálogo com outros campos, planejamento, arquitetura, engenharia, geografia, humana, física, né? Eu diria que essa mobilização daquelas competências e habilidades básicas do economista em relação à atuação do território abre uma série de oportunidades riquíssimas. Alguns exemplos. Eu diria que isso perpassa o setor público, o setor privado, o setor não governamental e, evidentemente, o nosso campo, né, o campo acadêmico. Alguns exemplos. Do ponto de vista da atuação do economista no território. Atuação nas firmas de consultoria, bancos, né, bancos privados, enfim, tem uma série de questões, né, e isso, inclusive, infelizmente, com uma série de contradições, né, na prolificação das concessões, na infraestrutura, nós estamos vendo vários projetos contraditórios, mas, enfim, um campo importante da economista é no setor privado, no desenho, né, dos projetos, das parcerias, das concessões, e também do outro lado do balcão, né, as agências de fomento, os bancos de fomento, né? Ou seja, o que eu estou falando? Vamos pegar um exemplo concreto: o saneamento básico, ou seja, e vocês provavelmente estão acompanhando, se vocês não estão acompanhando, é o seguinte: a partir do marco de saneamento em 2020, que foi um marco que foi aprovado na gestão Bolsonaro, tem toda uma tendência de uma atuação maior do setor privado no campo de saneamento. E, portanto, tem uma série de economistas, um conjunto de economistas, estão fazendo a modelagem para as firmas construírem. Por outro lado, de forma bastante contraditória, o banco do BNDES, né, que é formalmente o banco de fomento, também, a partir do seu hub de projetos, está fomentando o modelo de concessões. E, portanto, tem uma série de economistas que também do outro lado do balcão estão fazendo. Do outro lado do balcão, eu diria até, essa fronteira está ficando muito difusa na realidade, né? Mas teoricamente isso seria o banco de fomento que dá as diretrizes
para a modelagem, para a política pública, atraindo, mobilizando a criatividade e os recursos financeiros do setor privado no campo do saneamento. E, portanto, você tem uma série de interfaces em torno do território, em torno, por exemplo, o caso concreto de saneamento, né? E, portanto, é importante ressaltar que, do ponto de vista do campo da economia, é uma área bastante abrangente. Eu diria que também tem a sociedade civil organizada que está criticando essas tendências, né? Tem uma série de organizações não governamentais, com economistas, com engenheiros, que estão colocando o dedo na ferida das contradições desse modelo de saneamento que está emergindo. Do ponto de vista da exclusão de determinados segmentos, por exemplo, está ficando muito claro em várias, né, nas experiências iniciais, onde esse modelo de concessão está se aprofundando, no caso do Rio de Janeiro, Maceió, outras áreas metropolitanas, que esse modelo de saneamento alivia a atuação das concessionárias privadas na área das favelas, por exemplo, né? Ou tem uma série no caso do Rio de Janeiro, olha, concessionário privado não precisa entrar na área das favelas quando não tem regularização fundiária ou quando não tem segurança pública. Imagina, o Rio de Janeiro. Então, basicamente, e o regulador está dizendo, olha, concessionário, se você fizer um trabalho nas favelas, legal, bonzinho. Se você não fizer, não está exatamente no contrato. Aliás, eu estou fazendo uma leitura do contrato, né? Uma pesquisa que a gente fez no Rio de Janeiro, junto com o postdoc, né? A gente apontou várias dessas contradições. Ou seja, aonde eu quero chegar? Você tem um setor privado, tem economista. Você tem um banco de fomento, teoricamente, o banco de fomento deveria fazer uma análise criterioso, né? Qual vai ser a modelagem, né? Você vai atrair a criatividade do setor público, o dinheiro, ou a criatividade do setor privado, e o dinheiro do setor privado, você precisa ter diretrizes, né? De como fazer subsídio cruzado, quais são os comissionantes para os grupos não solváveis, para garantir de fato a universalização do saneamento. O BNDES está fazendo um trabalho, assim, eu diria com uma certa fragilidade, tem dificuldade de apontar isso. E o terceiro campo da atuação, as organizações não governamentais e a academia, que coloca o dedo na ferida de vários elementos contraditórios desse novo modelo que está surgindo. Fecha aqui, portanto, esse exemplo do saneamento, né? Eu diria que, portanto, o território, né? Fechando esse segundo ponto, eu acho que já a partir disso já vou para a parte do encerramento. O território proporciona para o economista, né, essa atuação tanto para o setor privado, tanto para as agências nacionais, internacionais e bancos de fomento. Eu diria que não é apenas o banco, eu mencionei aqui o BNDES, mas evidentemente tem muitos economistas trabalhando no setor urbano metropolitano em vários bancos, né? Banco Mundial, Banco Interamericano de Desenvolvimento, ONU Habitat, sempre o trabalho dos economistas na análise custo-benefício, na análise dos arranjos institucionais, o impacto de determinados projetos, muito importante, inclusive, no território, né? Você vai mobilizando toda a formação de economista, que começa com uma disciplina aqui também, né? Engenharia econômica, vai ser aplicada de um braço finanças cooperativas, que é o pessoal que vai para o setor privado, mas tem uma outra braço que vai para a análise de projetos, análise custo-benefício, muito importante, né? Atuação do economista para fazer análises multicritérios, análise custo-benefício dos projetos nas cidades, nas áreas metropolitanas. Então, as agências internacionais, os bancos de fomento têm muita inserção dos economistas nesse tipo de trabalho. Um trabalho concreto, mas que mobiliza as ferramentas que você recebe da formação do economista, aplicando isso no território e sempre com esse olhar, né, no ambiente físico, com essas relações sociais, quem ganha e quem perde. As favelas, por exemplo, no campo do novo marco de saneamento, as favelas tendem a perder, né? E também a dimensão imaterial, né? O pertencimento, por exemplo,
a parte, né, você vai aplicar análise de custo-benefício para projetos que envolvem remoção de assentamentos informais. Você vai, de fato, não apenas estimar o óbvio, que é a casa que a pessoa construiu. Você vai derrubar essa casa, qual o valor dessa casa? Depois, os custos, você vai remover essa pessoa para a periferia, o custo a mais dos movimentos pendulares diariamente. Em terceira dimensão, a dimensão imaterial, a comunidade, o efeito, né, o que o pessoal fala, os laços comunitários dentro dessa comunidade. Você vai romper isso a partir do projeto top-down, de remoção daquela comunidade. Isso tem custos, né? Isso tem custos imateriais em função do pertencimento das pessoas naquela comunidade. Então você vê, você não deixa de mobilizar as competências habilidades que você recebeu, né, na sua formação. No caso aqui, análise do custo-benefício. Você vai aplicar isso de forma muito concreta em prol de uma abordagem, uma política, em prol da manutenção e aumento de qualidade de vida daquelas comunidades afetadas pelas políticas públicas. Eu vou parar por aí? Quer dizer, um último exemplo, né, eu falei da atuação territorial da economia no setor privado, no setor público, terceiro setor não governamental, mas evidentemente a academia, né, conforme eu falei, partia da minha inserção consultorias, fui tempo para Central Planning Bureau na Holanda, depois fui para o governo local, aí depois eu me inseri na academia. Eu acho que, evidentemente, a academia é um espaço privilegiado para a economista, em termos de fazer pesquisas, articulando a reflexão crítica com a transformação da realidade como a gente conhece. Né? Então, eu não vou falar muito sobre isso, mas eu sempre estou aqui na UFABC desde 2005, né? Primeiro eu estava mais atrelado ao curso de economia, eu já dei várias dessas disciplinas, micro 1, micro 2, engenharia econômica, enfim, também análise econômica de projetos, que é basicamente análise custo-benefício, né? Mas a partir disso também minhas pesquisas se relacionam, né? Eu nunca deixei, aliás, conforme eu falei, a ideia da interdisciplinaridade como um mix, né? Você coloca várias disciplinas como é que se chama? Aquele aparelho que faz vitamina, liquidificador, obrigado. Mixer, né? Não é assim. Esse não é meu conceito de interdisciplinaridade. Eu acho que o meu conceito de interdisciplinaridade, no meu caso, é um diálogo robusto a partir de ciências econômicas com o território. E, portanto, minhas pesquisas, basicamente sobre governança metropolitana, sobre a financiarização do urbano, a financiarização da vida cotidiana, eu nunca deixei de aplicar conhecimento de finanças cooperativas, modelagem. Né? A modelagem é importante em termos de... Mas a modelagem não é apenas... Né? Para os economistas, a modelagem é a representação do espaço, a representação da realidade. Com o meu modo de ver, as ciências econômicas não apenas descrevem a realidade. O meu modo de ver vai além. E por isso, conhecimento da economia é importante. Ao meu modo de ver, a modelagem hoje é também discurso. Em determinadas circunstâncias, a força da modelagem pode penetrar nas negociações públicas-privadas. Aquela ideia de concessão que eu mencionei, do Rio de Janeiro, concessão que está se disseminando no Brasil a partir do novo marco de saneamento de 2020, que está por trás disso é uma modelagem sedutora de capitalização, né, de rendas, né, que o setor privado vai fazer com que o futuro melhor chegue mais rápido. A ideia do valor presente líquido que capitaliza as rendas futuras para o presente, o futuro mais feliz para todos. Né? Então, essa ideia da modelagem, que não deixa de se aprofundar nessa ideia de modelagem como descrição do valor presente líquido, taxa de queda de retorno do projeto, na realidade, em determinadas circunstâncias, essa modelagem pode não apenas descrever, mas mudar a própria realidade. A ideia da sociologia econômica, da performatividade,
que a realidade, a partir da disputa social entre os agentes, os próprios espaços, a própria realidade vai se transformar. Então, é uma ideia que nasce, portanto, eu simplifiquei, sintetizei um pouco minha área de pesquisa mais contemporânea, inclusive no âmbito do Centro de Estudos da Favela, sobre o mercado imobiliário, né? O mercado como construção social, mercado como que reflete uma disputa, uma instituição social, uma arena social, que os atores mobilizam representações, e algumas representações são mais fortes que outras. E, portanto, sintetizando aqui, de fato, precisa, para esse tipo de pesquisa, precisa de um conhecimento básico de economia, sim, né? Mas que vai, portanto, articular outros campos, no caso, engenharia, planejamento, urbanismo e a própria sociologia, para chegar a um resultado mais contundente, né? Então é isso. Gente, são esses 2 pontos, estou aberto para a discussão. Cumpri a palavra, acho que estou 8 minutos dentro do tempo. Com isso, eu vou passar. E isso é bom porque aí nós podemos ouvir mais a professora Beatriz, colega e amiga, né? E também para o debate. Muito obrigado. Eu, então, né? Eu devia ter falado antes, aquele professor do Tular, que agora fica mais difícil para falar. Mas vamos lá. Eu acho que o Gerum já pontuou, e é interessante, né, nessa coisa de trajetória, já que o debate se trata um pouco disso também, né? Como que a gente vai se identificando, encontrando pessoas ao longo da nossa trajetória que dá um match, né? Para usar a linguagem Tinder, mesmo que com trajetórias tão diferentes, né? Então eu acho que o que eu vou falar tem muita convergência com o que o Gerum já falou, então é quase que uma continuidade que eu vou tentar não repetir alguns pontos, outros não vai ter como, né? Mas eu acho que a primeira coisa, né, que eu sempre falo, e quem já foi também meu aluno sabe, é que os economistas, e não só os economistas ortodoxos, os economistas heterodoxos também, em geral, eles têm uma visão um pouco míope, para não dizer cega, ou para não dizer incapaz de olhar as questões espaciais, né? Isso porque, em geral, esse economista está olhando para esse espaço como um receptáculo e, portanto, como um elemento neutro da própria dinâmica econômica, né? Então, o espaço é só a base material ali, é só o plano. Então, eventualmente, você considera outros aspectos desse plano, mas é só um plano para pensar a distribuição das atividades, para pensar, por exemplo, como superar as limitações que o espaço impõe para a circulação das pessoas e da mercadoria. Eu vou fazer um trem, eu vou fazer vou fazer avião, eu vou acelerar o tempo que eu não subo mais de burro por um morro para carregar mercadoria, mas eu vou fazer um túnel, ou vou, enfim, fazer uma estrada. Então, o espaço é sempre algo que está ali a reboque, como se estivesse a reboque, ou como se viesse, como se fosse uma consequência lógica exclusiva da dinâmica econômica, né? Então, eu acho que isso é algo que, enquanto não for superado dentro da própria economia, é muito difícil que a gente consiga avançar, especialmente quando a gente fala na resolução dos problemas, né? Especialmente quando a gente está falando de um país com dimensões territoriais como as do Brasil, com as desigualdades regionais e urbanas das dimensões do Brasil, né? Então, eu acho que essa ideia da neutralidade do espaço é a primeira coisa que eu fui aprender nas outras áreas do conhecimento, né? Que eu fui rebater na minha formação de economista nas outras áreas do conhecimento, e que eu acho que dão uma perspectiva diferente para os economistas da UFABC, digamos, que tem essa aproximação com a dimensão territorial através do curso de planejamento. Aqui, por exemplo, eu tenho
dois exemplos de alunos de iniciação científica que são da economia, mas que estão trabalhando ou que vão trabalhar, né, e a dimensão territorial dos aspectos econômicos. E depois eu vou mostrar para vocês como isso se concretiza, né? Então, eu acho que a primeira questão importante dentro da economia é a superação da ideia de que o espaço é neutro ou é só um receptáculo, né? O espaço ele também molda, inclusive, as possibilidades de transformação, as possibilidades de investimento, né? E não é só o espaço como natureza. Ah, o espaço está dado, eu tenho uma fonte de matéria-prima aqui perto, eu vou fazer uma fábrica aqui perto. Não, é tudo que envolve essa complexidade que é o espaço que muitas vezes os economistas, em geral, não atentam, né? Um outro aspecto que eu acho que o Jerum falou, mas não aprofundou, é da própria ideia, né? Ele deu exemplos concretos disso, mas não disse dessa maneira, talvez, é a própria ideia de que a análise dos processos ou dos macrodeterminantes econômicos, né, eles necessariamente precisam dialogar com aspectos escalares. E aí, o que eu quero dizer com isso, né? Que mesmo políticas que a gente entende como gerais e nacionais, por exemplo, para o desenvolvimento, elas vão ter implicações territoriais muito diferentes, muitas vezes contraditórias, e que também, por natureza, implicam em aumento de desigualdade, de vários tipos de desigualdade, né? Então, o funcionamento da economia, mesmo com as melhores intenções possíveis, mesmo a partir de uma visão dos economistas, como diria a Conceição, que não são tecnocratas, não sei o quê, mesmo assim, se não levar em conta a dimensão territorial, a gente está correndo sérios riscos de não entender o impacto das decisões, das políticas e da atuação desse campo para o desenvolvimento, né? Então, eu acho que esse elemento, né, dessas implicações escalares da dinâmica econômica é um campo que só o olhar territorial do economista pode construir junto com as outras áreas do conhecimento. Porque a gente tem, de certa maneira, essa formação, como o Júnior falava, de conseguir uma análise um pouco global, totalizante desses grandes processos, mas a gente é pouco hábil em entender como esses grandes processos de fato impactam não só a vida das pessoas, que era o que o Jerum dizia sobre a modelagem, sobre ou a forma de planejamento, mas também impacta diferentemente os territórios, as escalas espaciais. E aí, já que o Jerum falou bastante, ou um pouco, pelo menos, da escala urbana, eu vou tentar olhar um pouco com vocês para essa escala regional, né? Que é impossível, e aqui eu estou falando de um lugar de uma economista que pensa as questões do desenvolvimento, então para mim é isso que interessa no debate, né? Como que é muito difícil que um projeto de desenvolvimento seja bem sucedido sem considerar essas relações escalares, né? Então, a ideia, né, de que os processos gerais e os potenciais de desenvolvimento também, que a gente pensa nas diversas possibilidades do país, eles se relacionam de forma intrínseca com o espaço ou com aquilo que o Milton Santos, que é um geógrafo, ensinou para a gente, que são as formações socioespaciais, né? Então, dificilmente eu posso fazer uma análise macroeconômica que vai ser capaz de interpretar o Brasil na sua totalidade, na sua especificidade, né? Então, para isso, eu tenho que olhar essas outras escalas, essas outras formações socioespaciais. Aqui no Brasil, por exemplo, antes do processo de industrialização, convivem regiões com estruturas completamente diferentes, né? Com níveis de concentração de área diferente, com biomas diferentes, com culturas e populações diferentes, que vão ser implicadas também de maneira específica pela penetração do capitalismo. A mesma coisa hoje em dia, em 2026, quando a gente pensa numa política industrial. Eu quero fazer, como a Nova Indústria Brasil fala, um projeto de desenvolvimento que olhe para o complexo industrial da saúde. Muito legal. Como
que isso se relaciona com as dinâmicas territoriais. Onde e como eu posso potencializar as possibilidades que o complexo industrial da saúde dão para esse país. O SUS é capilarizado. A gente pode ter uma indústria de fármaco em qualquer lugar desse país, com as capacidades de qualquer lugar, e mais, as capacidades sendo concentradas. Se a gente só olha para essas potencialidades de um ponto de vista onde que é a melhor alocação desses recursos, eu não crio mais desigualdade, né? Então, são todas essas perguntas que, em geral, ficam à margem do debate das grandes questões da economia, né? E é por isso que a gente traz o território, que o território vai se tornando algo muito importante, né? Na economia a gente chama mais de espaço, o território é um linguajar que os geógrafos ensinaram para a gente, que é mais preciso, tem um debate profundo, ontológico sobre isso, mas imagina, se o nosso curso chamasse planejamento espacial, a gente só ia ter economista, né? O planejamento territorial não foi contribuição nossa, e ainda bem que não foi contribuição nossa, né? Porque os economistas pensam muito nessa chave do espaço genérico, abstrato e etc, né? Então, eu acho que mesmo dentro da economia crítica, né, a gente sempre ressalta, e eu acho que os paradigmas críticos sempre foram muito felizes em demonstrar a importância da história para pensar os processos de desenvolvimento, para pensar as estruturas de desenvolvimento, para pensar as estruturas sobre as quais se faz qualquer tipo de política econômica. Mas a gente não foi capaz ainda, no campo da economia, e talvez a gente só seja capaz com essa interdisciplinaridade séria, que o Jean está falando aqui, né, rigorosa e etc., de incorporar essa dimensão espacial. É muito claro, é muito objetivo quando eu falo nos cursos para os nossos alunos de economia que a história importa, né, a trajetória importa. De certa maneira, a heterodoxia concorda com isso. Uns vão chamar de estrutura, outros vão chamar de histórico-estruturalismo, outro dialética, materialismo histórico, e o neo-jupiteriano vai chamar de interdependence, mas isso abarca muito pouco ainda essa dimensão espacial que a gente precisa ter em mente e tomar cuidado com ela. Eu acho que ela era muito mais presente, inclusive nos cursos de economia, no século XX, quando a questão regional era uma questão política muito relevante, né? Quando a questão regional se expressava com uma diferenciação que ainda existe, por exemplo, entre as grandes regiões do Brasil, né? Hoje isso foi se perdendo, se dissipando, e são poucos cursos, por exemplo, que têm na sua grade como disciplina ou obrigatória ou limitada. Vocês têm a sorte de poder circular, então vocês têm acesso a isso, mas os cursos de economia unidisciplinares, raiz, muitos deles já não têm mais economia regional e urbana como disciplinas sequer ofertadas, eu não estou dizendo nem como obrigatória. Eu participei de um debate recentemente, eu até me senti meio ET, na ANGE, que é a Associação Nacional de Graduação em Economia, que foi lá em Uberlândia. Então eu já não ando mais tanto, eu ando entre economistas, mas não predominantemente. Então eu falei, meu Deus, é assim que é de novo ficar entre os economistas, porque só tinha economista e a gente estava debatendo essas questões. E eu fui chamada para debater o ensino, né, da economia regional e urbana, e todo mundo que estava lá dizia isso, né? É um campo que perde espaço à medida que, inclusive, os problemas nacionais se encontram na estabilização monetária, eventualmente na dependência externa, né? Esses problemas vão ocupando espaço na agenda pública, e isso vai piorando aquela dimensão espacial territorial que a gente tinha construído no século XX e que já não era suficiente para entender os problemas do Brasil. Quiçá hoje, quando a gente entende e amplia a visão sobre essa relação que o Brasil tem entre desigualdade e diversidade, né? A gente é um país desigual, mas a gente é um país diverso. Eu preciso abrir estrada na Amazônia para desenvolver aquela região? Não necessariamente, isso está em debate. Não vou me posicionar nisso, porque treta, não é esse o objetivo aqui. Mas eu
preciso fazer uma Zona Franca de Manaus para pensar em desenvolver essa região? Qual é o caráter do que se produz na Zona Franca de Manaus? Tem alguma relação com o entorno, com as capacidades territoriais, regionais daquele espaço? Não necessariamente. Hoje em dia é muito difícil a gente acabar com a Zona Franca de Manaus por outras razões. Mas, então, como que a gente, como economista que maneja o fundo público, vai estar olhando para a utilização desse fundo público exclusivamente de uma perspectiva geral, sem considerar essas especificidades, né? Eu dou o exemplo da Nova Indústria Brasil, porque ela foi concebida sem pensar nisso. E foi a pressão de uma parte dos economistas, e sempre, né, não coincidentemente, nordestinos, que vai impor um debate sobre a questão espacial na Nova Indústria Brasil. Então, eu acho que isso é um ponto muito importante, né? Que mesmo entre a economia mais crítica, né? A história é considerada e o espaço é pouco considerado. E o território, nesse conceito complexo, menos ainda. E aí, só para terminar, eu trouxe um exemplo de uma... Porque o Camilo me mandou uma mensagem e falou, fala das pesquisas também, professor. Eu não vou ficar dando palestra sobre isso, mas eu quero dar um exemplo, né? Essa é uma pesquisa que a gente está fazendo no âmbito do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia LabPlan, que o Geruns também faz parte, né? Uma das sedes é a UFABC, a sede mãe, digamos, é a Federal do Rio Grande do Norte. O Dieguinho já foi para lá pelo projeto, já foi para a praia, postava foto na praia, falava, Diego, cadê o trabalho? Cadê você no... Mas tudo bem. Ele falou, não, eu acordei às 5 da manhã para tirar essa foto linda do nascer do sol. Para dizer que a vida acadêmica também, apesar de ser dura, apesar da bolsa ser pequena, eventualmente pode ser que ela proporcione alguns momentos, né, de alegria, felicidade. Bar e praia a gente consegue, porque bar à noite, né, depois, e praia porque também tem uma preocupação de quem está organizando evento, né, de eventualmente procurar lugares gostosos para a gente ir. Mas fecha esse parênteses. O exemplo aqui, né, dessa pesquisa do LabPlan, a gente está olhando para a dinâmica imobiliária, né? Fui eu que fiz, ou eu e mais gente, né, a nossa equipe toda, fez essas duas aproximações que eu vou falar para vocês. Né? Aqui a gente tem o primeiro momento dos estudos sobre a dinâmica regional, que é a elaboração de uma periodização, né? Um aspecto metodológico para pensar como a dinâmica imobiliária acontece no Brasil. Né? Então, essa linha, só para vocês saberem, eu não vou entrar nos pormenores, depois se vocês quiserem a gente debate, mas essa linha mostra um pouco como a dinâmica imobiliária vai se transformando a partir das transformações no mercado, das empresas, das políticas de Estado, né? E da própria dinâmica macroeconômica. Então, a gente pode dividir, vamos dizer assim, vamos ficar ali no século XX, eu não consigo ver, capaz que eu fale errado a minha própria periodização. Mas ali, de 2003 a 2008, a gente tem um período de aceleração da dinâmica imobiliária. De 2009 a 2011, a gente tem o auge dessa dinâmica imobiliária no século XX, né? De 12 a 14, a desaceleração. De 15 a 19, uma crise, né? E pós-2020, a gente tem uma recuperação muito seletiva desse setor. Então, aqui é uma análise macro-setorial que vai olhar para o que está acontecendo de modo geral no Brasil. Isso explica o Brasil? Por um acaso, isso consegue explicar o Brasil? Por que não consegue explicar o Brasil? Tcharam, pode passar, por favor. Porque quando a gente vai, essa é uma metodologia que a gente também está desenvolvendo no âmbito do projeto do INCT, porque quando a gente vai para os níveis territoriais menores, né, digamos assim, para as escalas menores, a gente começa a ver uma diferenciação maior. E o que a pesquisa está mostrando para a gente? Por exemplo, esse é o primeiro período, né, de aceleração e auge do ciclo imobiliário.
A gente vê, aqui são o que está pintado de laranja e vermelho, né? O que cresce perto, também não vou explicar muito, mas é o que cresce perto da média, o que cresce muito, são quartis, né? No momento de aceleração e auge, aqui são municípios com mais de 20 mil habitantes, porque os muito pequenos, eles distorcem demais a análise, porque cresce um pouquinho, já dá taxa muito alta. Então, a gente pegou os extratos de município maior, 20 mil não é muita coisa, mas para tirar essa dispersão. Aqui é o período de auge, de ascensão e auge desse ciclo. A gente vê que está todo mundo crescendo. E está todo mundo crescendo a taxas altas, né? Isso aqui é mais ou menos claro para quem olha os dados gerais, mas a gente não conseguiu explicar até esse momento o que se dava, onde se dava. Pode passar, por favor? Aqui, já passou? Deixa eu ver. Aqui dá para ver que as maiores taxas de crescimento, né, os quartis que representam as maiores taxas de crescimento, na crise passam a ser muito mais seletivas. Ou seja, a crise não impacta da mesma maneira o mercado imobiliário em todos os lugares. A gente sabe que a Santa Catarina, o meu país, nem tanto, eu não nasci lá, gente, mas eu cresci lá. Tem também, eu não sei, Holanda ou Santa Catarina, o que a gente vai eleger como mais complicado? Não vou O polemizar. eurocentrismo ou... não sei. Vocês decidem. Tem mais alguém de Santa Catarina aí? Ah, é nóis. Então é nóis. Você é de Santa Catarina, amigo? Eu não sabia de onde você Eu era. nasci em Santa Catarina, nasci em Curitibanos. Só que... Já fui em Curitiba? Já? Menino. Porque eu já estou com 2 anos, fui morar em Recife, e aí depois eu fui morar em Itapeva, né? Então logo hoje. Aham. Não, hoje você mora aqui, né? Agora eu conheço em São Bernardo, mas eu... Não. Tá, então você é menos catarinense que eu, porque eu passei mais tempo da minha vida. Eu tenho, enfim. É nóis, então. A gente pode falar um pouquinho mal, depois a gente fala bem também, não tem problema. Mas, fecha esse parênteses, já daqui a pouco tá meu tempo, eu tô conversando. Fecha o parênteses. O que acontece? Esse crescimento, as taxas de crescimento se diferenciam muito mais na crise. Então, o impacto da crise em Santa Catarina, em Goiânia, ou, sei lá, em algumas cidades, como Lucas do Rio Verde, do agronegócio, ele é muito menor do que, por exemplo, nas regiões metropolitanas do Nordeste. E como que a gente explica isso? Né? Tá todo mundo crescendo ou decrescendo da mesma forma? Não. Santa Catarina, por exemplo, ali está muito pequeno, não dá para ver. Mas o litoral catarinense tem uma dinâmica imobiliária que foge completamente daquilo que a gente entende como ciclo nacional. E é por isso quando a gente vai, muita gente, mas quando vocês descem para ABC, né, para Balneário Camboriú, vocês vão ver que é a construção de prédio, depois de prédio, depois de prédio, e mesmo em um cenário de crise econômica relativamente severa. Ou seja, ali continua circulando renda, né? Ali continua... Quem são essas empresas que conseguem produzir para esse mercado especificamente na crise? É uma demanda interna, é uma demanda externa? Essas coisas começam a explicar, né, por que é uma região, por exemplo, no limite também, por que é uma região que endossa politicamente um ciclo político específico. Tá todo mundo... como é que a crise não fez todo mundo odiar o Bolsonaro? É porque a crise não bate igual em todos os lugares. Né? Eu estou exagerando no argumento, eu não tenho pesquisa para afirmar isso com todas as letras, mas eu estou tentando dizer que, inclusive do ponto de vista político, a gente começa a entender essa diferenciação de comportamento. E o último período, só para a gente olhar, né, é de uma recuperação, então as taxas são um pouco mais altas, mas ainda assim muito seletiva. Ela vai ser maior. E aí, esse é um achado importante da pesquisa. Ela é maior naquelas cidades que se articulam com a demanda externa. Então, o mercado imobiliário não é necessariamente algo intra-urbano, que depende só da demanda da cidade, do crescimento urbano. Ela também depende do quê? De como os excedentes regionais são produzidos. Então, é por isso que Sinop tem um condomínio fechado que você chega de avião.
Tipo, você não tem estacionamento para carro, você tem estacionamento para o teu aviãozinho. Como que eu explico isso em Sinop, no Mato Grosso? Se a riqueza do Brasil está em São Paulo, se o centro financeiro do Brasil está em São Paulo. Então a gente começa a entender, inclusive, esses deslocamentos econômicos e do centro de poder. Então, eu trouxe isso só para dar um exemplo, né, do que aquela periodização, que é geralmente um recurso que os economistas trabalham, não explicam toda essa diversidade. Não só explicam, como também não são capazes de pensar soluções, né? Isso é uma das dimensões do mercado imobiliário, mas a gente já está olhando por serviços, por intensidade de conhecimento, por outras variáveis, para tentar entender, então, como que a dinâmica regional limita, possibilita ou impõe um tipo de crescimento para o Brasil. Ou seja, é impossível pensar a região sem o nacional, na minha opinião, né, sem entender essa dinâmica macro, e aí os economistas têm capacidade de dialogar muito bem e de dar contribuições, mas a gente também tem que fazer um movimento contrário, né? A gente também tem que olhar para essas dimensões, porque senão a gente sempre vai ficar quase que uma ideia fora do lugar, como diria a Hermínia, né? A gente tem políticas que parecem uma panaceia para o país inteiro e elas nunca vão solucionar os problemas de todos os lugares, podem criar novas desigualdades. As teorias do desenvolvimento vão afirmar isso, né? Que a dinâmica capitalista é a criação de desigualdade. A gente tem que nadar contra a corrente e muito provavelmente morrer afogado no final. Não sei, vamos ver, mas o ponto a gente tem que olhar foi um exemplo para a gente olhar essas contradições e para adicionar essa camada da questão não só, né, do território, dos agentes, do campo do economista, mas para análise como que isso implica necessariamente um olhar multiescalar. E aí, isso quer dizer que que a gente não pode ter um macroeconomista puríssimo, né? Ah, não, eu quero trabalhar no Banco Central, eu quero me preocupar com a taxa de juros. Ótimo, que maravilha, eu acho que isso tem que acontecer e tem que se especializar nisso, só que eu acho que para esse país vai ser muito melhor que esse cara ou essa cara tenha alguma sensibilidade sobre esses elementos, porque se não tiver, vai falar groselha, como dizem os jovens. E aí, Cecília, eu tinha obrigada. O Hieron vai falar uns segundos. Não, só para não perder esse gancho da importância, de fato que a Bia falou, né, a atuação do economista nos campos mais tradicionais, com a regulação macroeconômica, a atuação do Banco Central, isso é muito importante. Ao mesmo tempo, eu acho que isso não queria perder, porque eu esqueci de falar isso, na realidade também, a importância do economista num campo que eu chamaria o campo de regulação territorial. A regulação, né, por exemplo, eu coloquei esse exemplo das concessões na parte de saneamento. Você tem o setor público, o planejador, você tem a criatividade do setor privado, o plano de fomento que, no caso hoje, estou estimulando inclusive esse modelo. É muito importante a atuação dos economistas nessas agências de regulação. O que a agência de regulação faz? Busca, né, garantir a qualidade das concessões, das parcerias públicos privados. Por exemplo, é um dos problemas hoje, que as agências de regulação que deveriam compatibilizar as taxas de rentabilidade de determinados setores e com, no caso do saneamento, a universalização de acesso ao saneamento. Ou seja, são tipicamente especialistas, inclusive aquele concurso, né, não vamos esquecer, concurso que o governo federal lançou, aqueles, né, teve vários cargos para agências de regulação. Poucos, eu acho que deveria ter muito mais. Isso é um campo muito importante, né? Articulando interesses privados, legítimos, as empresas querem buscar lucro, mas compatibilizar isso com a ideia chata de uma concessão. Você mobiliza a criatividade do curso de setor privado em prol do interesse público. Se não, é um drama. Então, a área de regulação territorial, o economista é muito importante e tem, portanto, um papel
estratégico de brecar, amortecer o apetite do setor privado para determinadas áreas territoriais. Era isso. Voltada de 3 quilos. Agora a gente vai fazer uma rodadinha de perguntas, a gente pega 3, a gente responde, se der tempo a gente pega mais 3 e vai seguir. Se puderem levantar a mão, que tiver alguma questão, etc. Alguém? Muito time. Eu vou pegar a oportunidade para eu fazer uma, porque eu tenho uma aqui que me surgiu, mas pensando na importância do regionalismo na economia durante o século XX, né? Eu penso principalmente, por exemplo, na importância da Sudene para organizar a economia nacional nesse período. Como pensar, né? Porque a Sudene surge num contexto do capitalismo e hoje a gente vive em outro. Então, como pensar a integração regional no contexto do neoliberalismo, onde a economia nacional é tão mais cruzada por agentes internacionais? Mas é uma questão meio aberta e vocês fiquem à disposição para vocês responder. Né? O querido ali e um outro querido ali. Olá, gente, tudo bem? Bom dia. Meu nome é Valdeir, sou doutorando do Instituto de Economia, na área de Desenvolvimento Regional Urbano. Achei professora de lá também, né? Professora lá. E tem uma questão que paira, obviamente, assim, o pouquinho da geografia, meu mestrado foi na geografia, na UFSC, Santa Catarina. Pô, tema. Então somos ali do momento da instituição. Fiz algumas disciplinas na economia também, com o professor Iedo. Não sei se o professor chegou a conhecer. Sim, eu Sim, mas a pergunta seria mais direcionada à professora. Eu tenho uma questão que eu entrei muito na discussão do Milton Santos, né? Estou lendo as suas obras, de repente para essa relação Milton Santos e Celso Furtado no doutorado, para pensar o planejamento territorial. Sobretudo dentro de um período entre os anos 50 e os anos 70. E assim, o Milton Santos atualiza o seu edifício metodológico, né? Sobretudo se for fazer um rastreamento da sua teoria, e sempre com um olhar para o espaço geográfico como objeto de análise. E ele propõe, né, numa geografia nova, o espaço como um sistema iniciável de objetos de ação. E a região deixa de ser um locus central hoje parece na geografia. E aí se preocupa mais com o lugar. E eu queria pensar hoje nesse contexto de internacionalização, ou do que o Celso veio falar da internacionalização de uma certa forma, ou do território mesmo como uma plataforma internacional, né? Como pensar a região do Sul? E qual é a importância hoje da categoria lugar, mundo, para pensar o planejamento territorial, né? Nessa articulação, mundo, formação. Isso, a tua tese tem que responder, né? Não sou eu. Não, é só uma ajuda aqui também, né? Uhum. E agradeço pelas belas falas, assim. Obrigado. Eu sou o Rafael, eu sou aluno aqui da graduação de RI, e minha pesquisa eu estou fazendo agora mais voltado para essa parte de economias, analisando muito a China, né? E a China eu acho que talvez seja o maior exemplo hoje de um planejamento estatal, assim, continuado, né? Um projeto mesmo político de várias décadas de continuação, e é muito engraçado porque ao mesmo tempo que a gente vê muito desenvolvimento em pouco tempo, a gente também vê muita contradição dentro do próprio território. Então, é uma das coisas que eu estava querendo ver, por exemplo, tem a construção da nova da usina hidrelétrica no Tibete, por exemplo, que além da questão política separatista, o Tibete também vai impactar muito aquela questão. Então eu queria saber mais assim como que vocês veem, que nem a professora falou, como que um planejador estatal considera essas questões regionais, não só para um plano grande estatal de desenvolvimento. Por exemplo, como que o Brasil poderia se inserir em cadeias da nova indústria, por exemplo, da transição energética, precisa de terras raras, precisa de minerais críticos. Como que a gente pode se inserir sem
dentro do Brasil, só causar devastação e deslocamento de populações, enfim, como que vocês veem essa dinâmica nos próximos anos? Obrigado. Começa aí. Não, Começa aí. Agora, na hora difícil, você quer que eu comece? Ó, Tá louco. imagina, por exemplo, essa questão do Nilton Santos, imagina, eu acho que na sua tese vai ter que responder isso. Aqui tem uma divisão muito clara, que eu vou socializar o nosso impacto. A escala macro-regional fica com a professora doutora Bia. Não, eu vou pegar um gancho da questão da China, né? A estatalidade, o papel, a importância do planejamento consciente, né? De uma inserção regional não subordinada, etc, etc. Eu não vou responder diretamente a sua pergunta, mas eu queria só fazer uma reflexão mais específica sobre toda a discussão sedutora do modelo chinês, né? Tem todo um debate, né? Precisa de mais Estado, né? Eu acho que nós precisamos, e aí a Pia provavelmente vai me corrigir, enfim, toda a análise, precisamos retomar a análise crítica da própria, isso tem a ver com a pergunta sobre o Sudene também, ao meu ver, eu não sou especialista regional, então agora vou correr o risco de falar bobagem, mas enfim, retomar o pensamento crítico que foi, de certa forma, a espacialidade do nacional-desenvolvimentismo, né? Em termos de uma espacialidade que gerou crescimento, mas não desenvolvimento, e portanto todo discurso, a modelagem, né, do regime militar, por exemplo, polos de desenvolvimento. Polos de desenvolvimento é uma narrativa que dialoga com a ideia francesa, mas não tinha irradiação socioeconômica e tratorou o território, gerou muita degradação ambiental. Então, eu acho que às vezes, eu sei que você não fez isso, né? Ao contrário, sua pergunta foi exatamente colocando o dedo na ferida. Eu acho que o campo progressista precisa, portanto, retomar, né, essa reflexão hoje, na realidade contemporânea, né, no sistema mundo hoje, qual o limite de potencialidade de um projeto que retoma a importância do Estado, mas não é aquele Estado que nós tivemos, não é a facilidade contraditória do nacional-desenvolvimentismo, com um sistema mundo que está implodindo, né? Hoje em dia, o sistema internacional está morto, né? De jeito que está sendo tratorada também hoje pelos eventos, né? Então é uma complexidade enorme. Mas eu acho que esse diálogo, às vezes, inclusive, de forma assim, retomando autores assim, de forma aleatória, eu acho que preciso realmente contemporaneizar essa reflexão, o que foi isso, o nacional-desenvolvimentismo, e dialogando com a inserção desse projeto hoje. Sei que não respondi exatamente, mas quando você já vou passar para você. Parquita. Obrigada. Bom, são todas perguntas excelentes, mas muito difíceis de responder, né? Vou na ordem aqui, mas eu acho que um pouco a do Rafael e do Camilo dialogam e depois do Valdeir também, no fundo, com uma preocupação teórica também. Eu acho que a Sudene é uma experiência que parece muito assimilada, parece muito estudada, mas ela tem um aspecto que eu acho que recorrentemente é deixado de lado, a questão da criatividade. Porque eu acho que o GTDN, eu estou falando da Sudene do Furtado, né? O GTDN, ele faz um plano que eu acho que é a primeira, ou a versão mais acabada, de um olhar ali que se preocupa com, ao mesmo tempo, né, com uma dimensão nacional do desenvolvimento e uma dimensão macro-regional, que está olhando para o Nordeste, se preocupa com a diversidade interna, né? Então, eu acho que a Sudene tem um mérito ali na sua origem, e esse mérito articulado pelo Furtado, que é ter um olhar criativo e
conectado com essas questões territoriais e com uma interpretação que combina muito fortemente uma leitura, e aí falando um pouco teoricamente do fato mesmo que seria a região, né? E da própria regionalização como um artifício na ideia de planejamento, né? Então, sem a região, que ele vai lá falar onde que a gente pode pensar, a gente precisa de energia para desenvolver o Nordeste, onde que está, onde pode ser colocado essa energia, onde é que tem, onde é que é possível fazer hidrelétrica, como é que a gente vai levar, como essa energia vai responder aos problemas de desenvolvimento e não às necessidades os anseios das elites locais, como que a questão da seca, ela tem que ser tratada de uma forma completamente diferente do que era tratada até então, né? Então, eu acho que o que tem de potente nessa experiência que a gente pode trazer para um contexto agora é pensar a articulação dessas dimensões, dessas escalas, né? Não pensar o regional deslocado do nacional e do intra-regional, e pensar em saídas criativas e específicas que dialoguem com essa diversidade territorial que a gente tem. Eu não estou falando isso da minha cabeça, a Tânia Bacelar é que vai elaborar isso de forma muito competente, eu diria até, a Tânia, ela fala que ela é uma otimista consciente, eu não lembro exatamente a palavra que ela usa, mas eu já acho ela bem otimista, assim, às vezes eu falo, nossa, Tânia, queria que você morasse num fotinho aqui perto de mim, que eu sempre tenho um pouco desse teu otimismo e do ímpeto que você tem em transformar as coisas, né? Ímpeto que ela herdou também um pouco da Sudene, desse espírito, né? De um momento em que se acreditava muito fortemente que o planejamento poderia mudar a trajetória de desenvolvimento do Brasil. Então, eu diria que trazer para cá, a gente não traz os planos, né? Mas a gente traz essa combinação, né, entre análise multiscalar, criatividade e um olhar muito honesto para essa diversidade, embora o próprio Furtado tenha feito as reflexões de por que a Sudene não consegue avançar também, né? Quais são os entraves, né? Que isso que os otimistas que não são ingênuos têm que fazer também, né? Propor algo inovador, criativo e antever os entraves que tem para executar isso, né? Então eu acho que isso é um ponto. E aí olhando para o caso chinês, né, e essas contradições, na próxima aula de desenvolvimento a gente vai trabalhar isso. O Richman tem uma ideia o desenvolvimento é quase uma gestão de desequilíbrio, né? Pensando no desenvolvimento dentro dos marcos do capitalismo, obviamente, que é disso que a gente está falando. Então, o Estado ele tem que ser forte o suficiente, né, com o que o Furtado diria, né, a partir de um projeto nacional, né, de uma invenção cultural do desenvolvimento, ele tem que ser forte o suficiente para convencer a sociedade que aquilo é uma trajetória, né, o Estado e quem faz parte do Estado, obviamente. Então tem que ter uma preparação ideológica para se pensar o que é um projeto de desenvolvimento e ele tem que ser tão forte quanto para gerir esses desequilíbrios, que é essa tensão que o Gerum está falando, né? Que é não ceder aos interesses, por exemplo, das elites regionais, que é uma constante no Brasil. Não ceder o uso do fundo público para interesse privado, né? Tem que ter uma postura de Estado. E isso é muito difícil, seja aqui, seja na China, seja em qualquer outro lugar. E isso com um componente democrático fica ainda mais difícil, da continuidade. Mas eu acho que essa construção de um Estado forte é um Estado capaz de pensar nas contradições. Não é um Estado positivo, né, no mundo ideal, né, no meu coração e tal, mas não é um Estado impositivo nesse sentido, mas é aquele que consegue absorver a contradição como elemento central do planejamento. Que é um pouco isso, voltando para a questão da nossa formação, isso quando a gente tem um texto dos nossos founding fathers, dos nossos pioneiros do planejamento territorial,
que é o Gerum, o Arilson, a Silvana, né, que fizeram aquele texto, eles vão discutir Founding Fathers e Mothers, né, obviamente. Mais mothers em geral do que fathers. Não sei que nesse caso... Tá. Muito mais. Mas é de pensar o campo, né? E de qualificar o planejador, e, portanto, a gente também ajuda a qualificar os economistas para pensar o planejamento a partir... A contradição, ela não é um dado exógeno dessa questão, desse modelo. Ela é um dado endógeno, e a gente tem que lidar com ela como presente e permanente nas possibilidades de planejamento. A gente está vendo isso agora no Cefavela muito claramente quando a gente vai para as favelas ver como é que as coisas estão acontecendo. Como é que como é que vão ser levados a... Tem dinheiro, tem capacidade técnica para fazer urbanização de favelas. A gente consegue fazer urbanização de favelas? Não necessariamente. A gente sabe por quê, como mitigar isso. Mas é uma contradição. A gente tem que lidar com todas as forças que estão dentro de um território. Porque se a gente não faz isso, a gente está olhando de uma forma... Se a gente planeja olhando o mundo ideal, o pessoal das políticas públicas também vai saber isso, mas é muito difícil, né? Que a gente... É muito difícil chegar nos resultados almejados exatamente, né? Porque o futuro é incerto, né? A gente vai estar morto, a gente tenta, mas a gente pode fazer isso incorporando a contradição como um elemento ali fundante do próprio planejamento. Então, acho que a saída seria essa, e isso implica, como o desenvolvimento necessariamente, né, nesse caso, implica vontade ativista, né, assim, de fazer políticas ativas, você vai fazer escolhas, você tem que ter capacidade de priorização, de antever esses resultados e etc. Então, a gente tem algumas experiências que vão dar mais ou menos certo, né? Em alguns casos, a transposição social científica dá certo, em outros não responde ao problema. E aí, como é que a gente vai pensar isso? Eu conheço pessoas muito sérias que trabalharam com o desenvolvimento do Nordeste por muito tempo e que eram defensores da transposição. E falo assim, apesar das consequências, algumas consequências nefastas, alguns problemas, a transposição mudou a dinâmica intra-regional no Nordeste. Então, você tem que olhar para essas contradições e tentar mitigar em alguma medida. Agora o Valdeir, a giripoca pia, porque primeiro você está fazendo um projeto, para você saber, no âmbito do Instituto de Economia, é um projeto que o Brandão pedia para alguém fazer desde 1912. Ele falava assim, alguém tem que sentar para estudar profundamente Celso Furtado e Milton Santos. Aqui a gente tem um grupo de estudos sobre o Milton Santos, então você pergunta para eles, né? Eu não vou falar de Milton Santos, imagina, agora que tem o André no nosso curso, ele vai dar um soco na minha cara. Mas... acho que ele nunca faria isso, gente. É figurado, no sentido figurado. Para tentar elaborar aqui um pouco, né? Primeiro, eu acho que são dois autores muito relevantes e que é possível, sim, encontrar convergências. Eu acho que, inclusive, porque eles têm uma formação que se parece, né? Você vê a elaboração do Milton Santos e do Furtado, os dois passaram pela França, muito bem passados, né? O doutorado do Furtado foi na França, então ali, aquela base hard, né, teórica, eu acho que eles se conversam muito bem, então eu acho que você tem um ótimo objeto de estudo, né? E aí, falando do território, da ideia de território, espaço e plataforma, né? Eu acho que isso é um desafio teórico que o campo do planejamento ainda não resolveu, porque é um campo novo, principalmente aqui no Brasil. Mas a gente está avançando nisso, né? Quando a gente discute planejamento e gestão do território ou planejamento territorial, a gente está tentando incorporar com mais força, talvez, essa dimensão que os geógrafos trazem muito fortemente, mas não só, essa dimensão que o planejamento hard dos anos 50, 60 não trazia, que é do território vivido, do cotidiano, né? Tanto que nesse texto do Gerum e companhia, né,
eles usam muito Bourdieu, acho que essa é uma contribuição da do Arilson, né? Para entender o que é esse campo, né? O campo como uma dimensão, se eu bem me lembro, me corrige, Gênero, por favor, ou quem tiver com o Bourdieu na ponta da linha. Um campo institucional, um campo das ideias, né, e um campo do cotidiano, né, ele não fala cotidiano, eu não lembro exatamente os nomes, né, mas como que essas ideias articuladas formam um campo e colocam essas ideias do campo para funcionar, digamos assim, como influenciadoras no bom sentido da circulação de ideias, né? Então, eu acho que a questão de como inserir, né, esse aspecto territorial do lugar nessas análises mais macro ainda está indefinido, mas a gente tem avançado sim para construir uma ideia. Eu não sei se eu respondi tudo, porque eu não me lembro como se chegou na plataforma, mas... Eu queria mais um conceito que o Milton elabora de meio técnico-científico informacional. Tá. Então, não vou me aventurar a falar. Eu li muito na minha dissertação, Milton Santos, da rede urbana. Né? Eu acho que ele é muito feliz quando ele precocemente entende que a circulação, que esse tipo de circulação vai ser cada vez mais importante no capitalismo, né? Talvez o Furtado não tenha tido tempo, né? Como, de certa forma, ou não tenha feito isso da mesma forma que o Milton Santos, mas eu acho que ele é muito feliz quando ele antevê um pouco isso. E aí eu acho que ele dá, sim, elementos relevantes para pensar o que a gente tem chamado de economia de plataforma, né? Que, de certa forma, na minha graduação, a gente metia o pau no Castells. Na minha graduação, a gente metia o pau de muita gente, porque é uma licença poética da graduação achar que tem a verdade de se aprofundar em alguma coisa e falar, não, eu sou muito... O problema é que quando você vai ficando mais velho, você continua com essa postura. Mas assim, na graduação vocês têm todo o direito de falar isso, sem ter lido toda a obra do Castells, falar mal do Castells, que era o que a gente fazia. E com o tempo você vai revendo, vai relativizando. Mesma coisa o Amartya Sen, tem uma série de autores que na minha graduação, se você falasse bem, estava errado, mas que hoje, quando eu revisito, eu falo, pô, aqui tem uma questão. E talvez o Castells também seja alguém que contribua um pouco nesse sentido, né? Quando ele fala da sociedade em rede, ele não explica tudo, né? Ele transcende um pouco aquelas categorias mais hard, de estrutura, né? Mas eu acho que aqui tem uma questão de falar do avanço para um nível nunca antes visto de uma divisão internacional do trabalho, que passa não só por uma divisão da produção, mas também do conhecimento, dos serviços. Então, a gente tem um estudo no INCT que está olhando para o setor de serviços especificamente, né? E eu acho que isso é uma questão importante, porque hoje, embora a indústria continue sendo central, né, para o desenvolvimento, e explique em parte as consequências, por exemplo, de uma região metropolitana de São Paulo, que se desindustrializa e tem muitos problemas e que avança, também o setor de serviços vai dizer como que a gente tem incorporado tecnologia, inovação e tal. Então eu acho que é uma pista boa para dizer que o projeto... Quem está te orientando? É o Humberto. Ah, tá. Tá bom, manda um beijo para ele. Tá. E para a Frida, que é a cachorro dele maravilhosa. Posso só rapidinho pegar o gancho lá dessa questão do... Você citou o texto, né, o campo de planejamento, que o nosso curso de planejamento, né, eu estou participando como economista, mas dialoga muito com o campo de geografia e sociologia também. E que tem a ver com essa discussão sobre, do ponto de vista de geografia, né, o conceito de escala. Escala não é o nível do governo, escala é uma arena contestada o tempo inteiro pelos atores, pelos agentes públicos e privados. Por que Bourdieu? Porque nesse texto que a Bia citou, qual é a fonte de inspiração de Bourdieu? O campo do planejamento é um campo, portanto, disputado. A legitimidade
de determinados atores é assimétrico e, portanto, entra a questão da modelagem econômica, né? Numa negociação sobre uma concessão, uma parceria público-privado, a força da palavra depende também de quem está com a palavra e quem está com as ferramentas supostamente científicos para se pôr na mesa de negociação. E, portanto, sintetizando, os cursos, né, o curso de planejamento, dialoga muito com a geografia crítica, a economia política e vai a economia da performatividade. O modelo, né, é uma metáfora, o modelo não é uma câmara. O que é uma câmara? Uma câmara descreve, prevê a realidade. Não. O modelo econômico das negociações concretas, o modelo pode ser uma máquina. O que é uma máquina? A máquina transforma a realidade. E, portanto, essa metáfora respira um pouco a gênese do nosso curso, né? Não é planejamento tecnoburocrático, é planejamento de um campo disputado, com narrativas, com relações materiais e imateriais, e a economia entra, claro, a economia é muito importante, porque, conforme eu falei, isso mobiliza conceitos básicos, articulando como geografia, sociologia, desenvolvimento, enfim. E, portanto, é uma coisa interdisciplinaridade, mas que nasce a partir dos campos tradicionais. Eu não respondi. Aliás, eu estou muito interessado na sua tese, porque eu quero aprender. Agora fez uma ousadia de 3. Primeiro, segundo, terceiro, pessoal. Ali, ó. Ah, mas... Zader. Bom dia, pessoal. Eu sou a Mariana, do curso de Planejamento Territorial. E, na verdade, que geralmente eu gosto de fazer perguntas provocativas, mas hoje não vai ser uma. É uma pergunta bastante direta mesmo, em busca de conhecimento, porque eu sei muito pouco de economia, eu sei muito pouco do linguajar de economia, mas pela fala de vocês dois, eu imagino que muito das pesquisas e das teses são criadas em economia, o território é visto como receptáculo ou como externalidade, né, as coisas que estão dentro. E é uma pergunta mais direta, de referência mesmo, de atores contemporâneos que utilizam da economia e veem o território não como só receptáculo ou externalidade, mas que também entra dentro do cálculo, da teoria e do estudo de econômico mesmo, mas para esse campo, só para poder me familiarizar mais. Obrigado. Bom dia, parabéns pelas apresentações, gostei muito. Meu nome é Edmundo Berna, eu sou pesquisador convidado do Cefavela. Minha trajetória é híbrida, meio acadêmica e meio de cooperação técnica, e eu tenho uma observação e questão mais voltada para minha experiência de cooperação técnica. Espero que seja pertinente também, é relacionada à economia urbana /local, que é muito enfatizada na cooperação técnica como uma maneira de combater a pobreza e a desigualdade ocorrendo não só no Brasil, no mundo em geral. É uma alternativa, principalmente os países de baixa renda, porque as economias nacionais não estão funcionando. Então vamos ver se as economias locais urbanas funcionam, né? E também em uma, digamos, uma defesa contra possíveis choques externos, né? Guerras, né, que nós estamos vendo aí, e outros problemas, caso produtos não possam vir de outros lugares, né? Então preparar melhor as economias locais. Eu acho que tem que haver com esse evento aqui hoje, né? As propostas de cooperação técnica é quase que como fazer territórios isolados. Cada cidade ela produziria e consumiria localmente, não é? Dentro de uma economia global, mesmo a economia nacional de países grandes como o Brasil, isso é muito limitado, né? As cadeias de valor
são cada vez mais fragmentadas, a pessoa produz uma parte com um produto numa cidade, a outra parte é em outro lugar, muito longe. Existe também um certo paradoxo nessa proposta, porque tem muito ênfase em aumentar as exportações, isso é bem-vindo. Vamos aumentar ao máximo as exportações do local para fora e diminuir as importações ou terminar. Isso é impossível, porque se cada cidade só exportar e não consumir de fora, você tem a tradução para uma cidade exportar, outra você tinha que consumir. Mas aumentar a poluição no local até um certo ponto é possível e já existem alguns estudos de caso positivos e que são ainda, na minha experiência, muito fragmentados. E a grande questão, quer dizer, um é que isolar totalmente as cidades, eu acho impossível, não sei economicamente, né? Eu não sei se vale a pena também, né? Mas como é que você não isola e ao mesmo tempo como é que você quem força, você apoia a economia local, é uma questão que eu gostaria de ouvir a oportunidade de vocês. E esses estudos de casos positivos, eles existem realmente, mas eu acho que eles são muito fragmentados. E a questão é como fazê-los replicar. Será que é possível replicar? Não é? Então eu deixo aqui esse comentário e questões. Obrigado. Quem mais? Olá, professores, tudo bem? Geralmente, professora Beatriz Biotto, muito boa apresentação, ótima discussão. Fala o teu nome. Oi? Ah, é verdade. Meu nome é Vitor, o pessoal me conhece aí como Joel também. O meu questionamento ele vai no sentido de tentar, né, pensar o que fazer, né, nesse sentido, visto que o coração que bombeia o fluxo do capital e mercado financeiro aqui no Brasil está em São Paulo, pelo mapa que a gente viu, né, ele vai todos basicamente sediado para áreas do setor de interesse do negócio, né, ao longo do próprio passa o tempo, né, a gente vê que diferentes focos acabam vendendo ou abadam, porque muitas vezes é um investimento de impacto mais imediato, sim, fazer o campo de soja, etc. E aí isso se permanece ao longo dos anos subsequentes, né? E minha questão é de que você envia esse fluxo todo de captação de capital para essas áreas que não necessariamente valorizam, né, de certa forma, não tem um trabalho que valoriza tanto assim, né, a implementação, né, e a realização do capital ela vai se realizando cada vez menos, de certa forma. E eu fiquei pensando como isso também está ligado à forma de administração dos entes federativos também, né? Como a gente vê as próprias guerras fiscais e tudo mais, e como a União também não consegue, de certa forma, articular um plano de aplicação nacional, justamente pelas também a própria Constituição, a Constituição de 88, né? E então o sentido é como ordenar uma alocação de recursos de maneira mais estratégica, de maneira mais não só eficiente no sentido uma eficiência de máquina, mas uma eficiência de um cenário de policrise que a gente está vivendo, de como a gente reestruturar a dinâmica econômica do Brasil sem também estar vivendo tanto dinheiro para... enfim, esse é o grande ponto. Muito rapidamente, para também dar espaço para Bia, existem, se não entendi bem, né, mas reflexão crítica no campo do economista sobre o espaço. Existe, claro, a gente exagerou, eu ao menos exagerei. Temos aqui, o Ramon saiu agora, mas tem dentro do curso de economia aqui, tem várias pessoas
atuando, tangenciando no território. Na Escola Campineira, né? Temos a professora Bia aqui, várias outras instituições, filhotes disso, né? Ou seja, claro, a tendência geral não é boa. E mais, eu diria que, Bia me corrige, no campo heterodoxo, o campo heterodoxo nas principais escolas de economia no mundo, o campo heterodoxo está sendo marginalizado. É quase uma discussão de Bourdieu. Né? Quem tem legitimidade nas principais escolas de economia no mundo? Aí a legitimidade está no campo ortodoxo. O campo ortodoxo tende a virar, cada vez que tem uma crise sistêmica, que tem a ver com o território, crise subprime que eu mencionei. Problema de governança, falta de rigor. Vamos virar a página. Então, a tendência é essa. Então, existem grupos importantes dentro e fora do Brasil, mas tem que fazer a varredura. Né? Segundo ponto, muito bom, Edmundo, você, na realidade, você mesmo pode responder melhor que eu essa pergunta, né? Com sua trajetória na ONU. Mas eu diria, de fato, essa tradição de best practices, né, replicabilidade de casos de sucesso, isso é evidentemente, como você falou, né, tem limites. Né? Eu diria que não substitui uma abordagem em termos de um planejamento holístico, multiscalar, né? O Plano Nacional do Desenvolvimento Regional, o planejamento urbano, metropolitano, enfim, isso, quer dizer, as experiências o neolocalismo exportador é muito voo de galinha, pode ser muito, depende muito de situações específicas, de capacidade técnica, vontade política, etc, etc. Então, evidentemente, dou a razão, eu acho que essa abordagem de best practice não substitui um planejamento mais holístico. E aí, emendando com a questão do Vitor, você tem toda a razão, né? Eu acho que o Pacto Federativo é fundamental, se precisa de uma abordagem, né? Eu diria que o ponto seguinte que você mencionou, eu diria que tem, em termos de, né, eu não sou geógrafo, mas eu acho que tem uma característica semelhante em termos da escalaridade, da ausência desse projeto multiscalar no Brasil. Eu diria que não é à toa que a gente não tem uma política nacional para as áreas metropolitanas, por exemplo. O Estatuto da Metrópole é um nato morto, né? Ou seja, um país continental com tanta diversidade, com tanta complexidade, como o Furtado falava sempre, com muita complementaridade, a potencialidade de criar uma riqueza enorme. Não tem política nacional para as áreas metropolitanas, porque o Estatuto da Metrópole nasceu sem fundo, o plano nacional, o plano de desenvolvimento metropolitano você pode fazer se você quiser fazer, ou se você não faz também não tem problema nenhum. Ou seja, falta, né? E aí eu diria que não é coincidência. Nós temos pacto, nós não temos plano nacional de desenvolvimento integral. Nós temos série de projetos estratégicos de escala metropolitana, mas não temos o plano diretor participativo que funciona, né? Que impõe a função social da propriedade. Nós não temos, conforme eu falei, plano metropolitano que disciplina, né? Correção, nós temos um planejamento metropolitano, mas quem faz o plano de escala com arena contestar, quem faz o planejamento não são os planejadores, é o capital imobiliário e financeiro. Então, infelizmente, eu acho que Sabesp, enfim, alguém preenche esse espaço, mas não é um planejamento progressista, redistributivo, um planejamento em prol do direito à cidade, né? A cidade como espaço privilegiado para a reprodução da vida. Infelizmente, você está coberta da razão. Precisamos retomar urgentemente essa discussão aqui. Bom, Mari, autores. Eu acho que internacionais eles estão mais no âmbito da economia política mesmo. Então, de fato, eu acho que a geografia, nesse sentido, talvez tenha... Os geógrafos econômicos tenham mais contribuição que os economistas pelas razões que o Jerup falou. Mas tem alguns... em Cambridge tem Land, como é que chama? Dembski é um cara muito importante.
mas ele ironicamente está trabalhando no departamento de geografia, ele tem muito mais popularidade lá. Entre geógrafo. Então, esse é um campo que internacionalmente ele está mais ali na geografia econômica. E nacionalmente eu acho que a gente tem alguns autores relevantes e aqui no nosso curso, mas não só. Eu acho que eu gosto do ponto de vista teórico, eu gosto muito do Brandão, porque ele dá essa amplitude desse debate teórico, né? Se eu tivesse que indicar alguém aqui, debate pronto, sem pensar muito, eu diria para você dar uma olhada no Brandão, né? O Brandão ele é muito criativo, ele enfim, lê tudo do que é mais atual. E aí ele entrega objetos de estudo, ele vai entregando, né? Ele não faz tanta coisa empírica, mas ele vai entregando. Então ele é uma fonte inesgotável de temas, de teses e dissertações e monografias. Então eu gosto muito dele nesse sentido. Eu acho que eu também vou casar a resposta se é que é possível, né? Pro Edmundo e pro Vitor. Eu acho que é bem convergente com o que o Jaime falou, né? Eu acho que essa visão do desenvolvimento endógeno local, ele tem uma diversidade de abordagens, né? Que vai ser muito debatida naquela literatura que se consolida no início dos anos 2000 e etc. Acho que pode ser uma estratégia, mas concordo com o Gerum que tem imensas limitações. Né? O que eu entendo é que isso vai ser mais efetivo, né? Dependendo das articulações escalares que se faz nesses espaços, assim, né? Então, uma ideia de plataforma de exportação faz muito sentido num país pequeno que precisa aumentar a renda através disso. Para o Brasil, para mim, fazer desenvolvimento local para ser plataforma de exportação é um erro imenso, porque a gente tem um mercado interno robusto, né? Então, a gente não precisa necessariamente nessa literatura, mas toda a literatura do século XX que vai falar para a gente que a consolidação e a ampliação do mercado interno podem ser caminhos para o desenvolvimento. E aí, nesse sentido, eu entendo que pensar nessas cadeias locais, regionais, seja algo muito relevante, né? O fomento disso é algo relevante para essa articulação, né? Embora, como você falou, tenha muitos desafios de coordenação técnica, a ideia do isolamento desses territórios, da conexão local-global, eu acho que, para a gente, especialmente, ela é uma pista falsa nesse sentido, né? A gente ainda tem muito potencial de crescimento de mercado interno e etc. E aí, como isso se traduziria, né? Em termos, vamos dizer assim, de elaboração, eu acho que a inteligência do Brasil, seja burocrática, intelectual, conseguiu incorporar isso, né? Quem pensou a PNDR, eu acho, de certa maneira, sendo tributária de uma SUDENE, mas entendendo essas outras escalas, né? Pensando inclusive trabalhando do ponto de vista do diagnóstico com escalas muito menores, né? A questão eu acho particularmente, para a gente conseguir fazer isso, a gente precisa ter coordenação, justamente para não ficar no particularismo, né? Perdão, que é o exemplo que eu dou na aula, que Santa Catarina tem uma capital nacional da abóbora, né? Porque aí o município se vende como o grande produtor de abóbora do país, faz uma festa da abóbora, tem a Misa Abóbora, com essa ideia, né, de ter uma plataforma de venda de um desenvolvimento local, mas assim, aquilo é absolutamente pontual, enfim, sem de fato, essa articulação, né? Tem aquele programa do governo federal, nem sei, parei de acompanhar, mas das cadeias, como é que chama? Rotas do Comércio, que tenta certificar a produção, tenta fazer uma França em algumas regiões do Brasil, assim, no sentido de produção local, com certificação artesanal e tal, e contribuir para a montagem de circuitos comerciais internos, por exemplo.
Eu acho que isso pode ser uma estratégia territorial muito interessante, né? Mas é difícil que isso consiga ser generalizado sem esse olhar que o Gerum está chamando de holístico. Então, basicamente, para dizer que eu concordo bastante com o que o Gerum falou. E aí, pensando no Vitor também, né? Eu acho que é isso. O período recente tem mostrado, né, que a gente aposta em economias com atividades nos setores, né, com um impacto econômico grande. É só ver os últimos dados de crescimento que o agro contribuiu. Sempre, quando não contribui, ninguém fala do agro. Quando não contribui muito, quando contribui muito, todo mundo está lá para falar: olha, o agro está contribuindo. Mas, assim, relativamente tecnificados, com pouco, embora tenha crescido o emprego no agro, esse crescimento também muito limitado, ou em outras atividades que a gente chama de economias de enclave, né? Ou seja, com baixíssimo potencial de encadeamento, ou relativamente baixo potencial de encadeamento, né? Então, eu acho que a gente tem apostado nisso, e isso mostra como essa falta de uma política holística coordenada atua, né? Porque também os territórios que se vinculam a essa dinâmica internacional e que desse ciclo internacional conseguem crescimento econômico também não necessariamente incorporam padrões de desenvolvimento no sentido mais amplo muito melhores, né? Então você vê a reprodução em cidades de 20, 30, 40 mil habitantes dos problemas urbanos que a gente, não querendo comparar, né, falar assim, você reproduz problemas metropolitanos em Lucas do Rio Verde, como mencionava, mas problemas urbanos, tipicamente urbanos, você vai encontrar em Lucas do Rio Verde, mesmo sendo um polo do agronegócio numa cidade de pequeno porte, né? Então, é como se você não... nem os desdobramentos da dinâmica dessas atividades você conseguisse incorporar como resposta ao desenvolvimento local, né? Então, acho que isso é um ponto importante, né? Como que a gente pensa essas saídas de desenvolvimento um pouco como economias de enclave e como a gente pensaria, por outro lado, possibilidades de maior complexidade, maiores encadeamentos e etc. E aí, o outro ponto, né, que recai sobre o debate sobre o federalismo, né, a guerra fiscal, eu já mudei muito de opinião sobre isso. Você vê como eu não estudo isso, né? Porque quem muda muito de opinião provavelmente é porque não... mas, do que eu já estudei, e é incontornável, de certa maneira, para quem trabalha nessas múltiplas escalas, olhar para o federalismo, eu acho que eu não sei se culpar, por exemplo, o municipalismo, a independência das escalas espaciais, se culpar a Constituição, como a Constituição de 88 organizou as coisas, seria meio que um falso problema, né? Porque eu estou olhando para um Estado que abdicou de fazer qualquer tipo de política de solidariedade regional, né? Então, a guerra fiscal, por exemplo, é a solução encontrada pelos Estados para tentar fazer frente à crise dos 80 e dos 90 e buscar investimento nessa guerra dos lugares, na competição com a ideia de que o desenvolvimento local e endógeno e as condições específicas vão responder aos problemas de desenvolvimento do país, né? O Fernando, também professor do Valdir, Valdeir, desculpa, eu não consegui ler a minha própria letra. Ele fala, essa é a lógica do muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. Todo mundo vai ter alguma coisa para oferecer, né? E os poucos escolhidos, ele faz essa analogia com a Bíblia, que eu acho muito engraçado, porque ele é muito ateu, mas a coisa não exclui a outra. Mas é isso, você vai ter a oferta de uma diversidade, a diversidade ela faz inclusive parte dessa expansão geográfica do capital. Você tem uma oferta dessa fragmentação da produção, quer dizer, você tem uma oferta de diversidade, de possibilidades gigantescas. Você fala, eu dou água
com taxas baixas, eu não cobro IPTU, aí o cara fala assim, não, então eu vou botar o meu investimento aí. Que desdobramento vai ter isso? Então é a forma como as escalas menores encontram de fazer frente a uma ausência completa de coordenação, de uma política holística e etc. E aí eu acho que realmente a gente vai ter esse caminho contraditório. Eu não sei se isso é exclusivamente produto do nosso padrão federativo, entendeu? Eu acho que às vezes ele dificulta, né? Essa coordenação é difícil, né? A gente pensou que o local era onde os embates, né, pós-redemocratização, iam estar colocados, era onde era mais fácil fazer esse embate, mas a gente não lembrou que esse embate também ele é feito pelas forças mais conservadoras do território, né? E que, portanto, a escala local não é só a escala do cotidiano, da luta e etc., mas também a escala da oligarquia regional, é a escala daquele poder que é avassalador sobre poder mais direto, né? Então isso também implica contradições que eu não sei resolver. Assim, a resposta é essa, mas a gente consegue enxergar e eventualmente pensar possibilidades, né? Então, para dizer que eu acho que não tem só um problema e muito menos só uma solução, mas são questões importantes para a gente refletir. Eu acho que é isso, pessoal. Agradeço os convidados, agradeço mais uma vez o Cássio pelo convite, agradeço todo mundo que ficou até o final, porque, né? E foi sensacional a mesa. É isso, a gente vai fechar. Muito obrigado, pessoal, e parabéns, professores.